Quando a gente precisa controlar um motor a partir do Arduino, é muito comum pensarmos num módulo ponte H, como esse aqui, por exemplo. Ou seja, o Arduino manda um comando para a ponte H para ligar ou desligar o motor. Inclusive, o comando pode ser mais específico, pode dizer para o motor qual o sentido de rotação, qual a velocidade do motor. Mas quem acompanha aqui o canal Brincando com Ideias, hoje vai ficar sabendo de uma alternativa bem mais barata, bem menor, para você controlar o seu motor, em alguns casos serve perfeitamente. Alternativa do transistor. Eu vou explicar qual é esse transistor, olha só o componente aqui, como ele é menor, e a gente vai entender também algumas características, o que pode, o que não pode, como fazer essa ligação. Preparado então para pensar em alternativas à ponte H e controlar aí o motor do seu projeto? Então vem comigo! Bom, como eu falei no começo do vídeo, nós vamos entender o como utilizar um transistor para controlar o acionamento de um motor. E olha que legal, hein? Eu vou te dizer que o que você for aprender hoje nesse vídeo serve não só para controlar um motor, mas para controlar o acionamento de alguma outra coisa, como LED, por exemplo, uma fita LED, enfim, alguma coisa elétrica que você aciona também com o Arduino. Isso mesmo. O Arduino vai dizer para o transistor se liga ou desliga e o transistor vai funcionar como se fosse uma chave daquele seu circuito, ligando ou desligando. Claro que aqui a gente está falando, pessoal, de circuitos de corrente contínua, ok? Por isso que esse transistor ele vai funcionar e, claro, a gente está falando também de circuitos aí de 5 volts até uns 12 volts. Pode ser menos, né? 3 volts também vai funcionar, mas não mais do que uns 12 volts, ok? Eu quero controlar algum circuito lá no meu carro que funciona com 12 volts. Ok, essa dica também vai funcionar. Mais que isso, já não é esse componente aqui, a gente precisa buscar outro componente. E se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Flávio Guimarães, formado em Ciências da Computação e apaixonado pelo mundo maker há muitos anos, trabalhando com Arduino, e eu criei o canal Brincando com Ideias para compartilhar o conhecimento que eu tenho de programação, do Arduino e do que está relacionado. E também criei os cursos Arduino para principiantes e também o curso de Arduino.net. Olha, fica ligado aqui na descrição do vídeo, tem o link para esses cursos e clicando no link você cai no site, lá tem tudo que o curso tem e ainda tem um chat para você conversar com a nossa equipe e tirar todas as suas dúvidas. Lá você vai aprender a fundo. E esse vídeo aqui, pessoal, é um oferecimento da Altium. A Altium nos patrocina, nos apoia, graças a eles estamos trazendo esse vídeo gratuito para vocês. A Altium desenvolve softwares de placas de circuito impresso. O Arduino, por exemplo, é desenhado em software Altium. Aqui na descrição você tem o link deles para baixar uma versão gratuita aí por alguns dias, para experimentar. Fica a dica, hein? Vamos lá então, agora vamos entender uma coisa que já ficou claro, né, pessoal? É que a gente vai utilizar o transistor como chave. E olha só, é mais ou menos o mesmo efeito do que um relé. Então, se você já conhece aí o módulo relé, sabe que ele pode ligar ou desligar. Mas a gente está entre um módulo de ponte H e o módulo relé, com o transistor a gente está num meio termo. Óbvio que a gente tem aqui um componente muito menor, bem mais barato, e estamos aqui em termos de funcionalidade no meio termo. Em termos de custo, olha só, um módulo ponte H como esse você vai encontrar aí na faixa de R$30, fora frete. Já um módulo relé vai encontrar na faixa de uns R$15 um como esse, simples. Um transistor, comprando em pouca quantidade, você vai encontrar por uma unidade por menos aí de R$2. Claro que se você comprar em 50, 100 unidades, esse preço vai ser menor do que R$1. E um resistor, que a gente vai utilizar também, um resistor de 1K ohm, ele vai custar aí alguns poucos centavos. Então é uma alternativa muito mais barata. Olha só, a ponte H, como eu falei, ela liga ou desliga o motor, controla a velocidade e o sentido de rotação. O Arduino decide tudo isso. Já um módulo relé não consegue controlar a velocidade do motor e também o sentido de rotação, ou seja, só vai ligar ou desligar.
Com o transistor, a gente também não vai conseguir controlar o sentido de rotação, mas vamos conseguir controlar a velocidade. Então a gente liga, desliga o motor e até controla a velocidade com esse pequeno componentezinho. Olha, aqui na tela eu vou mostrar para vocês exatamente o circuito que eu estou utilizando. Esse transistor que eu estou utilizando é o 2N2222. Ele vai funcionar para um circuito que consuma até 400 mA. Então, você tem aí um baita do motor que consome muito mais que isso, não utilize porque vai queimar esse seu transistor, ele vai ficar quente e vai queimar. Então, aqui você tem algumas alternativas, tá? E lá no curso de Arduino.net, a gente já está incluindo uma nova aula mostrando todas essas alternativas, o como fazer as ligações, tá bom? As ligações são um pouco diferentes e fica a dica para você aprender todas as situações relacionadas a como utilizar um transistor para ligar ou desligar um circuito. Bom, aqui nesse caso eu estou utilizando esse 2222 e olha, a ligação é como vocês estão vendo aqui. Vendo de frente o transistor, nós temos o terminal do lado esquerdo ligado no GND da fonte e o terminal do lado direito ligado no motor, na parte do GND do motor. Então, usando aqui aquela comparação com o relé, repare que o transistor ele está fazendo a chave no GND do circuito, não no positivo, ok? Se eu colocar o transistor no positivo, não vai funcionar, tá bom? Essa é uma característica do transistor diferente de um módulo relé. Tem que ser no GND. E o terminal do meio é o terminal que a gente chama de base, e é esse terminal que vai permitir que a gente ligue no Arduino e o transistor vai receber esse sinal. Então, nessa ligação, a gente vai utilizar o resistor, nesse caso aqui o resistor de 1 kΩ. E esse resistor vai fazer então a conexão para que o Arduino, quando ligar a porta, o transistor vai permitir passar corrente e vai fazer a conexão entre a fonte e o motor, ou seja, vai ligar o motor. Agora repare, para controlar a velocidade, a gente vai utilizar uma porta que tenha PWM. Então a gente utiliza o recurso do PWM, usando lá o comando analog write. E através do analog write a gente sabe que podemos controlar a intensidade dessa porta, né? Do mesmo jeito que a gente controla a intensidade do LED. Outra coisa que também está bem explicadinha lá no curso de Arduino, tá bom? O que é o analog write, o que é PWM, tudo isso está bem explicadinho lá. Então, fica a dica. Quero só ligar ou desligar o motor? Ok, eu uso o digital write, ligo ou desligo. Quero controlar a velocidade do motor? Então eu uso o analog write. Muito bem, vamos ver agora então essa parada funcionando. Olha, eu até liguei aqui um multímetro na escala de amperímetro para medir miliamperes. As pontas de prova eu conectei comum e a conexão aqui para miliamperes. E o que eu fiz? Onde que eu liguei aqui no circuito? Olha só, voltando aqui para o circuito, eu peguei esse fio vermelho que liga a fonte no motor. É como se eu tivesse cortado esse fio e nesse corte eu vou ter duas pontas. Cada ponta eu ligo numa ponta de prova do multímetro. Se eu ligar invertido não tem problema porque eu vou ler o mesmo valor, só que negativo. É só a gente desconsiderar o negativo aqui da leitura. Porque com isso a gente vai ler quantos amperes estão sendo consumidos pelo motor. Lembrando que eu não posso deixar passar mais do que 400 mA, porque estou usando esse transistor, o 2222, ok? O que eu vou fazer agora em termos de programação? Primeiro eu vou carregar o Sketch Blink, tá? Então deixa eu carregar aqui no Arduino, o Sketch Blink, que ele vai piscar a porta 13. Então olha só, eu tenho aqui uma fonte de bancada, né, que eu estou com ela regulada para 6 volts e está ligando aqui no circuito do motor. Estamos com o transistor na chave e agora eu vou colocar aqui na porta 13. Olha lá, já carregou e veja aqui, né, o motor aqui está funcionando de acordo com o LED. Por quê? Porque na porta 13 nós temos o sinal ligado ou desligado lá na base do transistor. Quando a base está ligada, ele liga o motor, a base desligada, ele desliga.
Até agora não estamos controlando velocidade. Mas vamos lá, vamos controlar a velocidade? Então, para testar isso, eu vou ligar agora na porta 9, ok? Na porta 9. A porta 9 é uma porta que tem PWM, porque tem ali o tiozinho na frente. E vou agora carregar um outro sketch exemplo. Aqui, olha, exemplos, exemplo, basics. E aqui eu vou clicar aqui em fade. Esse fade agora eu vou carregar no Arduino e nós vamos ver o controle do motor de velocidade. Olha lá, tá vendo? Ele aciona com a maior velocidade e depois ele vai diminuindo. Tá vendo? Ele vai desacelerando. Bacana, né? Daria até para a gente controlar aqui na programação. Olha, por exemplo, ele espera 30 segundos para ir diminuindo. Vamos esperar 100 segundos. Olha, ele vai desacelerar mais lentamente. Então veja, você pode fazer, de acordo com a lógica que você quiser, o controle da velocidade do seu motor, usando apenas o transistor. Aqui a gente não está preocupado com uma ponte H, não estamos precisando da ponte H. Tá vendo? Ele foi desacelerando, aí depois ele vai iniciar de novo. Olha lá como ele está desacelerando. Legal, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero aí que isso ajude aí nos seus projetos. E agora, dá uma olhadinha nos depoimentos que a gente recebeu essa semana. Olha que legal. Legal, obrigado pessoal, fico muito feliz do pessoal acompanhando aqui. Então olha, se você quiser aproveitar os comentários, perguntando, interagindo, fique à vontade, é muito legal a gente interagir, porque assim a gente fica sabendo do que você quer nos próximos vídeos. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Altium, tem aqui na descrição o link deles para você baixar uma versão do software da Altium, uma versão gratuita, para testar por alguns dias. E também tem o link aqui dos cursos, Arduino.net e Arduino para iniciantes. Muito legal para você entender aqui todos esses detalhes e ficar fera, principalmente na programação, hein? Para fazer os seus projetos muito legais. Espero vocês aqui no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!